Bom dia, turma. Aqui é a professora Amparo, professora de História. Hoje, crianças, estamos fechando o nosso tema, povos e culturas africanas. Nós trabalhamos com o Mali, com os Bantus e com os Yorubás. E antes de nós fecharmos essa atividade aqui, nós vamos lembrar um pouquinho, fazer aqui uma revisão, uma ligeira revisão sobre os Yorubás, certo, criança? Aí nós vamos ver, para vocês ajudar lá na atividade que eu mandei vocês fazerem, vamos fazer aqui essa pequena revisão. Olha, nós sabemos que os Yorubás e sua arte foram e continuam sendo decisivos na formação cultural do Brasil. Então, estudá-los pode nos ajudar a compreender aspectos importantes de nossa história e cultura. Então, nós também temos que ver que os Yorubás são hoje um dos 3 maiores grupos étnicos da República da Nigéria. Vivem no oeste do país, em parte da República do Benin e da República do Togo. A história dos Yorubás não se restringe à da África. É parte também da história das Américas, especialmente da de Cuba e da do Brasil. Ressaltar a importância do povo Yorubá na formação do povo brasileiro. Explorando aqui um pouquinho, nós já vimos, né, a questão das principais cidades iorubás, como a Ifé, Oió, certo? E essas cidades, elas eram politicamente independentes. O elemento comum a todas elas era a religião. Os Yorubás construíram uma sociedade predominantemente urbana. Por sua singularidade, continua sendo objeto de estudo e debate, ou seja, essa singularidade é ímpar, única, viu, criança? A história dos Yorubás. Então, também nós não podemos deixar de destacar que um elemento decisivo na vida econômica dos Yorubás era o comércio. O próprio desenho das cidades Yorubás revela a importância da atividade comercial na vida de seu povo, já que quase todas elas tinham praças e há indício de que nelas havia um grande mercado. Essa cidade possuía também bairros bem demarcados, área para a realização de cerimônias e religiosas, palácio real e espaço de convívio social. Os Yorubás tinham capital política, Oió, e uma capital religiosa e fé. Quem era o Oni e como ele era desenvolvido esse poder, sobre o seu poder? O Oni era representante da divindade e também governante da comunidade, composto por várias aldeias, cada qual com seu chefe, que cuidava dos seus membros, mas prestava obediência ao Oni. Certo? Então, também o fato de que os Yorubás não formaram estados unificados, que já mostrei para vocês. Então, nós vamos ver agora, bem que diz assim: apesar de compartilhar uma mesma língua e possuir uma base cultural comum, os Yorubás não chegaram a compor um estado centralizado, à semelhança dos antigos malineses. As suas cidades eram cidades-estado ou cidades-reino, como preferem alguns especialistas no assunto. As cidades Yorubás não formaram uma unidade política, eram independentes uma das outras. Então, aqui nós continuando falando sobre os Yorubás,
Agora, os Yorubás no Brasil, dentre os Yorubás que chegaram ao Brasil, havia pessoas de diferentes grupos sociais, os sacerdotes, artistas e até príncipes. A importância da arte na matriz Yorubá no Brasil foi de grande importância. Então, a importância da cultura Yorubá para se compreender a cultura baiana em particular, já que a partir da década de 1830 os Yorubás entraram em grande número na Bahia, trazendo sua língua, sua arte, sua religião, seus hábitos e costumes. Viu, gente? Também sobre a presença iorubá nas artes plásticas brasileiras, certo? Como temos o Manuel Araújo, ele tem suas obras, certo? Bem aqui tem suas obras, então é um dos que nós relatamos, viu, criança? Então, isso aqui foi um breve revisão dos Yorubás, nossa última aula. Agora nós vamos trabalhar agora com o africano, certo? Nós vamos trabalhar com ele, com esse texto aqui que vocês irão responder na atividade. Vamos fazer essa leitura. O africano. A primeira obrigação de um africano era e continua a ser para com a sua família e não apenas para com aquela composta por marido e mulher, seus pais, filhos, netos, irmãos e sobrinhos, mas por uma família muito mais extensa, a linhagem formada por todos os indivíduos que possuem um antepassado comum conhecido. Os vínculos de lealdade e os deveres de ajuda podiam, no passado, ser ainda mais amplos e se estender entre alguns povos ao clã, ou seja, o líder da família, isto é, a todos os membros de várias linhagens que se consideravam descendentes de um ancestral mítico, fosse ele um ser humano ou criado pela imaginação. Fortes ainda, no campo e nas aldeias, essas obrigações de cooperação e socorro entre os que pertencem à mesma linhagem persistem, ainda que abrandadas, entre os habitantes das grandes cidades. Assim, um rapaz que chegue a Abidjan, vindo de um vilarejo no interior da Costa do Marfim, procurará um parente que lá vivia e este não deixará de abrigá-lo, porque por menores que seja os cômodos onde more, nem de auxiliá-lo financeiramente, se necessário. Só em casos extremos alguém negará um parente a ajuda e a solidariedade. Na África, não se separa a pessoa do seu grupo. Por isso, antigamente, em muitos povos, a família era responsável pelos atos de cada um de seus membros. Se um deles contraía um empréstimo e não pagava, a família tinha de fazer. Então, criança, agora nós vamos ver aqui, bem aqui, sobre essa atividade bem aqui. Diz assim, do texto. Segundo o texto, aí, ó, bem aqui, ó. Segundo o texto, qual a primeira obrigação de um africano? Segundo o texto. O que é uma família para os africanos? O que o autor do texto quis dizer com a frase na África não se separa a pessoa do seu grupo? Interprete. Tenha um bom dia, responda a atividade e me envie, ok? Pelo WhatsApp. Bom dia.